Tudo que o Martin faz tem um propósito, desde o nome das casas até o nome dos personagens. Nesse vídeo eu vou tentar explicar os significados dos nomes das grandes casas. O nome Erin pode ter sido baseado no nome próprio Aron, que pode ser traduzido como alta montanha, o que faz sentido já que a sede dos Erin está situada na maior montanha do vale. Ou pode ser traduzido como exaltado, o que também faz sentido. Eles sempre exaltam sua honra, eles também exaltam que tem a mais antiga linhagem da nobreza dos Ândalos em Westeros. Por essa última questão falada, o site winteriscoming.net percebeu uma certa semelhança de Erin com Ariano. Eu não vou me estender nesse assunto porque eu não entendo tudo sobre isso. Mas Arthur de Gobineau acreditava que todos os europeus de raça pura branca eram descendentes do antigo povo ariano. Ariano significa nobre. Povo esse que seria o ápice da civilização. E isso pode ser comparado aos Erin e da visão deles de serem os mais puros do sangue dos Ândalos. O nome Martel pode ter vindo do latim martellus e significar martelo. Como não faz muito sentido com o que foi apresentado de Dorne, eu procurei mais um pouco e alguns associam a Marte, que pode significar marchando, ou Martis, que pode significar espírito de guerreiro, lutando, batalha, exército. E isso com certeza combina mais com os Martell. O nome Tyrell pode ter vindo do nome Tyrell, que antes de ser usado como sobrenome hereditário, era usado como apelido para uma pessoa teimosa, o que faz total sentido com essa casa, principalmente com o Mace Tyrell atualmente. Ele quer um neto rei a todo custo. Casou a filha 3 vezes com um rei, e se tiver alguma rainha, provavelmente ele vai tentar casar o Willas com ela. E na vida real, o Walter Tyrell II é lembrado pelo seu envolvimento na morte do rei William II, na qual muitos dizem que foi acidente e outros dizem que não. Lembra alguma coisa? Se separarmos a palavra Grey e Joy, significa cinza e alegria. Mesmo assim, ficou um pouco complicado para mim. Então eu fui naquele site Winter is Coming e foi explicado que o termo cinza vem da mesma raiz do termo verde, que significa crescer, e se refere à plantação. Isso faz sentido. Além dos Homens de Ferro se considerarem descendentes do Rei Cinzento, eles se consideram duros como o ferro cinza e desprezam qualquer pessoa que vive de plantação. E chamam os homens que vivem nos continentes de homens verdes. Seu lema é: nós não semeamos. Já o nome Tully significa inundação. Faz total sentido. Além dos Tullys serem ensinados a nadar desde cedo, o castelo dos Tully tem 3 lados, 2 deles rodeados por rios. Em época de perigo, os Tully abrem as comportas e o terceiro lado é preenchido com água, inundando tudo ao redor e deixando o correrio como se fosse uma ilha. Nós não sabemos o que significa o sobrenome Baratheon, mas o interessante é como surgiu essa casa em Westeros. Durante a conquista, a princesa Argela Durandal se trancou em Ponta Tempestade e disse que todos eles preferiam morrer do que se render. Só que os homens dela sabiam o que tinha acontecido com Harrenhal e não queriam morrer daquele jeito. Então eles se renderam, amarraram, amordaçaram e entregaram ela aos Targaryen nua. A história diz que o homem que mais tarde se chamaria Horus Baratheon foi gentil com ela, protegeu e cobriu ela. Depois eles se casaram. Só que essa nova casa formada pegou tudo dos Durandal. A bandeira, o lema, o emblema, só mudou mesmo o nome, de Durandal para Baratheon. Não faz sentido, já que ele pegou tudo da outra casa, ele poderia ter deixado o mesmo nome. Mas existe a teoria que o Horus Baratheon era um irmão bastardo do Aegon Targaryen. Então, é possível que esse nome, Baratheon, seja o nome valeriano da mãe do Horus. E como o valeriano é uma língua inventada, nós não temos o significado do nome Baratheon. Nós também não temos o significado do nome Targaryen, mas muitos associam o final do nome como ariano. Gostando ou não, os Targaryen têm um pouco disso. Eles acham que são uma raça superior, que tem que se casar com outros Targaryen para manter o sangue puro, e que quem não fizesse isso estava sujando a linhagem Targaryen. Assim como muitos da raça ariana pensavam. E até hoje existem fãs que acreditam nisso. Mas vamos deixar para lá. O sobrenome Stark é o mais fácil de se traduzir. Significa forte, severo, rígido, poderoso. Acho que além de combinar com os Starks atuais, combina com toda a história da casa Stark em si
e tudo o que ela fez no norte e pelo norte. Os Lannister foram nomeados baseados na casa Lancaster, que foi um dos lados na Guerra das Rosas, que aconteceu na vida real, que o Martin já disse que se inspirou. Mas Lannister também era o nome dado a alguns treinadores e negociadores de gladiadores. Se formos parar para pensar, tem que ter muito sangue frio para treinar e vender uma pessoa para lutar em uma arena contra outras pessoas ou contra animais, inclusive contra leões. Não tô dizendo que todos os Lannister são assim, mas eles são bons em negociar. Ouça-me rugir. Então eu acho que esse nome combina muito com a casa.